Então, estamos aqui mais um vídeo da Codeme nessa quarentena. Hoje a gente vai conversar com o Hélio. Hélio é Darvi? Como é que Darwich, Priscila. Tudo bem? Eu não sei pronunciar seu sobrenome. É igual a Greenwich Sandwich, entendeu? Eu nem pronuncio direito. Falar com o inglês mesmo é Darwich. Aí fica... Já tive no evento dele. O Hélio é professor da Unirio, da faculdade do curso de administração, e a gente vai bater um papo hoje sobre mercado financeiro, sistema econômico e o panorama geral, né? Hélio, se apresenta aí, a palavra é sua. Vamos lá, Priscila, a gente se conhece há algum tempo, então, assim, minha formação é essencialmente sou um financista, tá? Meu nome é Hélio Darwich, de novo. Tá, sou financista, formado em administração de empresas, MBA lá na Copeage, turma de 2000, está fazendo 20 anos esse ano, e depois mestrado e doutorado em engenharia. Então, sou voltado não necessariamente para a área econômica, mas para o econômico-financeiro, sistema bancário. Tenho 30 anos aí de experiência na área de banco, já passei por mesa de bolsa, relevante experiência de quase 10 anos em rating bancário. E a minha atenção agora é justamente para isso, para os sistemas financeiros que estão rodando e o que pode acontecer antes e depois dessa crise, né? A gente tem um precedente aí de 2008. Sou professor também, há 6 anos, o tempo passa rápido. Quando terminou o doutorado, eu entrei para a Unirio, para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, curso de administração pública, responsável pela cadeira de gestão financeira, matemática financeira, coordeno o projeto da empresa Júnior, tá? Então, e atualmente também cuido dos estagiários, projeto ali, pessoal que está fazendo estágio obrigatório, a gente tenta ver as experiências deles, as angústias, enfim, orienta esse processo deles também como se fosse como uma disciplina, na verdade é uma disciplina. Tá? Então, é interessante que, na verdade, eu continuo no mercado lá, eu sou professor há 20 horas, então sou um executivo de mercado, a gente está iniciando aí um projeto de casa de análise, uma plataforma financeira, e dentro dessa linha eu acabo vendo os dois lados, né? O lado público, o lado privado, até porque o curso é de administração pública, tá? É o único curso de administração pública de universidade pública, né? No Rio de Janeiro. Então, assim, a preocupação que eu tenho aí, eu tenho conversado muito, eu acho que tem 3 pontos, tem mais, mas 3 pontos que eu relevo hoje que está discutindo em relação à crise de saúde, o sistema de saúde. Pode beirar uma crise sanitária, infelizmente, como a gente teve aí, então está tendo no Equador e algumas cidades do Rio de Janeiro já, melhor que, poxa, difícil pensar nisso, e a crise econômica, financeira, e também uma crise política que a gente acaba atravessando em função de algumas divergências que a gente tem na condução da crise no Brasil. Esse é um problema também que preocupa, em geral, a gente viu sexta-feira aí as bolsas caem com uma queda acentuada, por conta da saída de um ministro da Justiça. Enfim, acho que em outra época a gente estaria se preocupando mais com o ministro da Economia. Não sei quanto cairia se a gente tiver uma mudança nessa pasta. Mas, deixando um pouco a política de lado, acho que você tem melhores comentaristas para isso, o que eu vejo é o seguinte, existe o lado social, os desassistidos, né, dentro desse processo. Economia informal. A gente tem ali o guardador de carro, o pessoal que está dirigindo Uber, o pessoal de entrega está bem, né? Está andando bem, está trabalhando bastante. E até profissões aí que são à margem da sociedade. Então, assim, como é que fica esse pessoal? Então, isso, onde pode desembocar? Qual é a preocupação? Criminalidade. Criminalidade, fome, maior incidência da doença, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade, às vezes, em algumas cidades mais desassistidas, até se deslocar a um posto de saúde, enfim. Outro ponto que a gente tem ali é a questão, estou com minha cola aqui, que é a questão do consumo, né? O consumo caiu brutalmente, né? Consumo, trabalho. Então, isso não é uma coisa que você consiga incentivar ou mudar dentro de uma crise dessa, porque as pessoas não interessa muito se você pode ir trabalhar ou não pode. O lazer está praticamente excluído, né? Tá praticamente tudo fechado. Você não tem bares, restaurantes, não vai à praia, não se reúne com as pessoas. Então, em geral, o consumo supérfluo, o consumo por entretenimento, também está muito pequeno. Então, isso também pode gerar uma consequência futura e até na mudança de hábito. Em terceiro, um ponto que eu destaco, acho que a gente pode trabalhar melhor isso daí, que é a questão bancária. Não gostaria de apavorar ninguém, mas
2008, o grande problema foi o sistema bancário. Aqui o Banco Central tomou uma atitude logo no início, né? Pouco antes, nos primeiros dias de crise, já foi liberado o compulsório, já sofreu modificação. O que é o depósito compulsório? Quando a gente faz um depósito em banco, por exemplo, eu compro um CDB, né? Um título de um banco que vai possibilitar que esse banco empreste dinheiro para uma empresa ou para pessoa física. Quando eu faço uma aplicação de CDB, R$100 mil, por exemplo, existe um percentual que fica retido no Banco Central e é remunerado ao banco, mas que ele não pode emprestar aquele dinheiro. Então, é menos dinheiro em circulação. Uma das primeiras providências foi mexer nesse limite compulsório e dar mais liquidez à economia, né? Eu acho, principalmente ao sistema bancário, eu acho que isso vai ser importante porque, em uma crise econômica, o que acontece? Inadimplência e saques. Tá? Então, quem tem a renda reduzida nesse momento, profissionais liberais, médicos, advogados, todas as pessoas que trabalham, fisioterapeutas, clínicas, empresários em geral, como a gente já falou, consumo de entretenimento, tudo isso ele reduz. O que ele vai fazer para continuar pagando as contas? Né? Ele vai sacar dinheiro. O que ele vai fazer se ele tem financiamentos a pagar? Talvez ele não pague. Não pela falta, pela necessidade de pagar outra coisa, mas às vezes pela falta de dinheiro mesmo, pela falta de liquidez. Então, eu acho que com essa liberação, os bancos já começam a se equilibrar um pouco. Né? Então, a consequência disso pode ser uma redução do patamar de consumo como um todo. Tá? Algumas empresas estão fazendo o quê? Grande empresa no Rio de Janeiro, Petrobras, sempre relevante, né? Impulsionou nosso crescimento, impulsionou para baixo a nossa crise. A Petrobras reduziu, não sei se para todo mundo, pessoas conhecidas minhas, em torno de 20% do salário. As pessoas só vão consumir menos. Elas não vão deixar de pagar financiamento, tudo isso, mas elas vão consumir menos. Elas estão deixando de ir trabalhar. Então, também estão gastando menos, né? Combustível, alimentação, tudo isso. A questão do sistema bancário seria basicamente o seguinte: a partir dos outros pontos, consumo e emprego, né? No momento em que você até coloca as pessoas na rua, a dúvida que se tem hoje, a preocupação, não posso deixar de falar nisso, tá? Diz o seguinte: se eu fizer isolamento, se eu deixar todo mundo longe, vai quebrar a economia. Tá bom, ok. Mas se eu deixar as pessoas trabalharem e elas não consumirem, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, um restaurante. O restaurante ele fecha, ele diminui a atividade dele muito. Tá? Ele deixa de pagar o aluguel, ele deixa de pagar o salário. Isso vai chegar aonde? Vai chegar nos financiamentos bancários, vai chegar nos saques bancários. E aí, o que acontece? Vai ter um momento em que esse sistema pode ter um colapso. Tá? Então, essa seria, digamos assim, hoje uma das minhas preocupações maiores. Por quê? Porque eu acho que a economia depois ela vai se equilibrar. Eu acho que os preços vão diminuir. Até combustível, né? A gente vê que diminuiu muito. Tem uma série de promoções aí para venda de alimentos. Enfim, a gente não está tendo desabastecimento. Então, acho que dentro dessa linha, Priscila, a gente fica tranquilo. A questão é a retomada. Né? Então, também fiz a minha cola aqui. Questão de consumo. O grande problema que a gente tem hoje dessa pandemia primeiro, a gente não conhece exatamente como é o comportamento do vírus. Né? Então, a gente fala, vou usar máscara, vou na rua, não vou. E aí, quando que isso vai acabar? Quando que a gente vai voltar a ir para a rua? Tá? Então, eu tenho dois exemplos. Quando a gente teve o 11 de setembro, e quando a gente teve o acidente mais recente de Brumadinho, né? Com óbitos, uma quantidade de óbitos até menores que já aconteceu nas crises aqui, tanto em Nova York como aqui no Brasil, as pessoas foram incentivadas depois a tentar voltar a uma vida normal. A gente via na televisão, não sei se você chegou a ver alguma propaganda, para as pessoas visitarem Brumadinho, que era um local, né, de turismo ali. Né? Inclusive foi afetado algumas pousadas, tudo isso. Então, o que acontece? Ok, já teve um acidente, a cidade já foi, né, saneada, em parte recuperada. Quando a gente teve problema na Serra do Rio de Janeiro também, Friburgo, Teresópolis, Itaipava, tudo isso foi uma coisa que acabou e foi estanque. Ok. 11 de setembro, a mesma coisa. Havia um medo da população de que aquilo ia acontecer de novo? Havia, mas a população estar na rua não era um motivador para que acontecesse um novo atentado, ou uma insegurança, tudo isso. Tá? Então, as pessoas foram incentivadas a continuar na rua, continuar consumindo e voltar. O que a gente passa numa crise agora mundial, tá? É que... Vamos lá, desculpa, entrou uma ligação aqui para o celular, esse. O que acontece nessa crise é que a gente não sabe né, quando que as pessoas vão voltar
a consumir, quando que elas vão para a rua, quando que elas vão voltar aos hábitos que elas tinham. E com isso também, quando que elas vão voltar aos empregos, né? Estava falando de São Paulo agora, a empresa desse casal reduziu em 70% a carga horária e salário dos funcionários. Então, existe o compromisso de mantê-los empregados depois, pelo mesmo período, tudo existe, mas esse consumo deles vai ficar em 30%. Então, essa é uma questão, né? Alguns especialistas identificam que o consumo pode migrar até nesse período agora. Então, os mercados, por exemplo, estão tendo um volume de venda maior. Eu fui testemunha disso. Fui ao mercado, deveria muito ir, né? Mas vi, sim, um abastecimento pleno e vi, inclusive, mercadorias, assim, outras prateleiras, mais entulhadas, tudo isso, ou seja, uma necessidade de atender mais ao público. Então, esse consumo migra. E a gente tem um amigo próximo aí, que é um especialista, um consultor na área de varejo e de alimentos, tá? E que ele já falava que essa já era uma tendência. Sair da alimentação entretenimento, né? Ou seja, restaurante, fast food, bares, e consumir em casa, né? Comprar e consumir em casa. Por conta, a gente já vinha atravessando no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, uma crise de violência, uma crise econômica, tudo isso. Então, são alguns aspectos que podem convergir, né? Para intensificar essa crise e para criar, na verdade, essa incerteza. Eu acho que incerteza é a grande palavra que a gente tem no momento, né? Então, e a própria acessibilidade. Eu lembro que as nossas aulas na Federal começaram uma semana antes, né, do decreto aqui do Rio de Janeiro para o isolamento, ou seja, da suspensão das aulas. Foi uma semana assim, realmente com muitas coisas acontecendo. Na segunda-feira eu dei uma aula, a gente tinha tido uma queda na bolsa muito grande. Eu lembro que eu tinha, por conta disso, de domingo para segunda, eu já tinha acordado por volta de 3h30, 4 horas da manhã, vi as bolsas, né, asiáticas e europeias já com problemas. Comentei até com um dos nossos sócios, olha, hoje vai ser um dia animado, e aconteceu aquele dia realmente complicado. E de noite eu falei, olha, estava todo mundo lá, isolamento não existia, a doença não tinha chegado ainda, aqui, não tinha chegado ainda no Brasil, efetivamente. Falei, olha, é relevante. Penso, olha, essa disciplina aqui é importante, a gente aborda o mercado financeiro também. E Bolsa de Valores é o quê? Bolsa de Valores é sintoma, não é doença, né? Ali você tem uma parte representativa da economia, que não é muito grande, mas que sofre muito por expectativa, ela vive de futuro. Né? Então, como a febre, né? Febre não é doença, é sintoma. Então, Bolsa de Valores já sinalizava, e naquela semana foi, né? De lá para cá, a gente perdeu praticamente 50% do valor que a gente tinha aqui na Bovespa, que é a divisão de mercado à vista da B3. Então, Priscila, é isso que realmente preocupa. Quando que isso vai voltar? Qual o patamar que a gente vai assumir futuramente? E quando isso vai acontecer? Né? Então, acho que uma visão geral minha é essa. Né? Enfim, algumas pessoas perguntam, pode ser que daqui a pouco eles possam elaborar melhor e fazer algum tipo de programa. Agora está gravando. Agora vai. Voltou. Tá. Então é isso. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. Eu tenho várias perguntas, na verdade. À vontade. Facilita aqui o processo. Sobre essa... Primeiro, eu queria perguntar o seguinte. Você falou primeiro do sistema bancário. A gente vinha numa tendência de redução da taxa de juros. A minha pergunta é se essa tendência ainda continua se mantendo pós-crise ou se a crise basicamente mudou os rumos das políticas econômicas que estavam sendo feitas. Eu vou fazer uma pergunta de cada vez. A primeira pergunta. Olha, a gente caiu, a gente reduziu realmente de 14%, um patamar de 14% para 4%. Né? Isso já era... o principal aspecto desse é que a gente imagina o seguinte, né? Quem fazia poupança de longo prazo, uma poupança retirando recursos ali todo mês ou juntando para alguma coisa, teve um impacto grande. Até porque o que acontece? A inflação de uma classe média, classe mais alta, ela não era igual a esses juros, ou seja, imóvel, automóvel,
veículo como um todo, viagem, nada disso valorizava 4% ao ano. Então, assim, o recurso realmente estava tendo um ganho real. Esse ganho acabou. Quando esse ganho acabou, todo mundo, né, inclusive a gente, quando montou o projeto de casa de análise, que ainda não está, vou falar o nome, que a gente não está registrado, não está aí na PMEC, nada disso. Né? Aliás, eu esqueci de dizer, sou atual presidente da PMEC Rio. A gente está tão natural, estou há 4 anos já lá como vice, mais 3 como presidente, é uma coisa tão natural que eu esqueço de comentar. Mas, então, assim, essa redução na taxa de juros levava naturalmente a quê? As pessoas buscarem o investimento, né? Ou seja, a taxa de poupança, né? O que é poupança? Postergar o consumo, sacrificar o consumo, né? E receber uma remuneração por isso. A remuneração que recebia por isso diminuiu. Tá? Então, onde que as pessoas deveriam olhar? Olha, eu vou investir em uma coisa. O que é investimento? Bolsa de valores, montar algum tipo de negócio, ou até mesmo consumir. Entendeu? O que acontece? A remuneração pelo sacrifício de consumo, ela diminuiu. Só que a economia não respondeu a isso, Priscila. A gente não teve essa resposta. E aí o que acontece? Taxa de juros mais alta, ela existe para conter o consumo exacerbado. Isso acontece. Então, nossa realidade que a gente tem hoje dá para diminuir a taxa ainda mais? Olha, eu não sei. Talvez não. Até porque, se a gente diminuir mais a taxa, pode ser que a gente tenha uma corrida aí a saques, ou seja, o consumo seja maior, né, por conta da redução de salários. Ou seja, você está ganhando menos, eu vou compensar com a minha poupança, eu vou fazer saques. Né? Aquele lá ganhando menos 20%, chega a ganhar menos 70%, vai compensar com saques. E, por outro lado, você não vai ter, né, não tem um perfil inflacionário que tem agora. Você não vai ter uma corrida a consumo. Então, você também não precisa aumentar essa taxa. Então, eu acredito que a política vai se manter igual. Ela já não era muito eficiente, quer dizer, eficiente se ela não vinha dando resultado. Né? Então, acho que continua. Acho que a gente vai ter esse patamar ainda de taxa de juros. O grande problema é a visão do poupador, né? do aplicador financeiro. Eu costumo dizer, poupança, investimento, para não ficar feio, fala aplicação. Qual era o caminho natural para você seguir depois? Fundo imobiliário. Mas você imagina, fundo imobiliário, baseado em quê? Aluguel de espaço corporativo, shopping center, tudo isso. Cara, está tudo fechado. Entendeu? A gente nem sabe se esses aluguéis... Eu confesso a você, a gente não tem ainda na empresa, no projeto nosso, um especialista em fundos imobiliários. Mas eu não sei como é que está o desempenho desses fundos. Tá? Inclusive porque muitos deles são negociados em bolsa, ou seja, tem uma liquidez imediata ali. Tá? Você pode comprar e vender, são muito impactados. Aquele negócio, é o spot. Né? Aconteceu alguma coisa, você pode correr para vender. Então, é complicado. O maior impacto que tem, se você perguntar depois, é a migração do recurso da poupança para o investimento. Tá? Todas as casas de análise, todas as publicações aí estavam focando o investidor no crescimento, né, da aplicação em renda variável, que a gente chama, sair da renda fixa para a renda variável. E, pessoal, quem já estava tomou um susto grande e quem não estava vai aprender que de tempos em tempos acontecem acidentes, né? Um acidente de praticamente 50%. Então, acho que mais ou menos isso daí. Agora, você que trabalha com Bolsa de Valores, você acha que essa crise, e essa crise do petróleo atual, serviu como um spoiler para o futuro? Para daqui a 20, 30 anos, para energias renováveis e tal, você acha que isso serviu como um spoiler sobre o que vai acontecer com essas empresas de petróleo? Como é que você lê? A primeira notícia que o petróleo ia perder o valor e perder o uso foi em 1900, né? Foi na virada do século XIX para o século XX. Né? Então, tem uma série de implicações. Quando a gente fala de combustível, o biocombustível também foi isso. Eu lembro que eu comentava isso há algum tempo e corroborou isso que eu li numa dessas revistas técnicas. Acho que eu estava lá, estava no COPEAD, fui para a engenharia. Eu fiz, quer dizer, foi no COPEAD ou foi não? Foi na época da UF. Fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção na UF. Então, eu estava lá na área da engenharia e uma das revistas mostrava que, por exemplo, para suprir, né, a frota norte-americana, seria necessário plantar cada centímetro
do Estado norte-americano, né, dos Estados Unidos da América, com biocombustível, ou seja, milho, cana, alguma coisa. Você não ia conseguir suprir com aquilo ali. Então, assim, eu penso a mesma coisa hoje da energia limpa, energia elétrica. Tá? Hoje, o custo da energia elétrica hoje ele é alto, né? A gente sabe na nossa residência, hoje é uma das contas que pesa. A gente já teve uma crise da planta, do sistema elétrico como um todo. Então, assim, eu não acredito que hoje nem no Brasil, nem no continente norte-americano, né? Nem na Europa, você consiga transformar todo o uso do petróleo em energia elétrica, em energia limpa. Eu acho que isso aí vai acontecer, por exemplo, nos grandes centros. Tá? Eu lembro que há pouco tempo eu estava naquele museu que é no Porta-Aviões, esqueci o nome, lá em Nova York, e eu fui ver aquele avião lá, o Concorde. Né? Eu lembro que eu não vi, eu era pequeno, eu não vi aqui no Brasil quando ele pousava. Fui ver lá, né? Depois de mais velho. E aí estava lendo, né, o material sobre ele, dizendo que ele foi proibido de voar dentro dos Estados Unidos pelo barulho, pela poluição, por tudo isso. Então, eu acho que no futuro, grandes centros, né, São Paulo, Estado do México, Nova York, talvez Rio de Janeiro, né, eles façam alguma restrição a veículos, né, movido, né, a combustível fóssil. Tá? Por outro lado, a geração elétrica no mundo, né, eu estou focando muito aí o automóvel, que é um tema que eu gosto, que eu entendo razoavelmente fora da minha área. A geração de energia elétrica no mundo é também termoelétrica. Né? Então, o que vai acontecer, na verdade, é que você vai mudar a matriz, você vai tirar a queima no grande centro por cada veículo e vai colocar isso numa indústria talvez mais afastada, algum tipo de ponto. Né? Agora, pode haver uma mudança de hábitos, né, em relação à aviação, tudo isso. Amanhã, por exemplo, temos reunião de conselho da APMEC. Essa reunião é presencial. A cada 2 meses eu ia a São Paulo, entre outras idas a São Paulo, para essa reunião. Eu não vou. A gente já fez essa reunião plataforma há um mês atrás, funcionou muito bem, e vamos fazer de novo amanhã. Eu acredito que daqui para frente a gente não despenda mais recursos, ou seja, também não queime combustível, não polua, não faça isso, para seguir para essas reuniões. Eu acho que as empresas vão mudar também os seus hábitos. Né? Não digo que vai ficar todo mundo em home office, né? Não pegando o transporte público ou particular, mas eu acho que as pessoas vão viajar menos, eu acho que essa queima vai ser menor, né, do combustível fóssil. Mas eu acho que isso ainda demora. Tá? Eu acho que outros têm um preço ainda muito alto. Né? A gente não tem, a tecnologia ainda é mais cara, seja para a produção de energia elétrica, seja, que eu falei que a termoelétrica ainda é muito importante. Tá? E também uma questão, né, Priscila? O petróleo praticamente ele tem dono no mundo. Né? Mesmo a Venezuela, né, tem um regime tanto quanto autoritário. Lá, o Brasil, a gente precisa vender petróleo, né, pré-sal, tudo isso. E no mundo árabe, também praticamente ali são ditaduras, reinados, tudo isso. E o petróleo, você faz um buraco, ele está lá. Você tira, vende, você quer tirar menos, você não vende. O que acontecia com o biocombustível? Você tinha que plantar, você tinha que produzir, aquilo ali era um concorrente grande com alimento, ou seja, açúcar e álcool. Tanto que no mercado financeiro, no mercado bancário, a gente teve uma série de problemas com essa indústria açúcar-alcooleira. Né? Então, e o petróleo não, ele é um mineral, é extrativismo. Você vai lá, tira se for necessário. Então, o preço dele, o preço spot, pode variar, pode dar susto. Mas eu acho que o consumo, acho que a sobrevivência do petróleo vai levar muitos anos. A não ser que haja uma virada muito grande na tecnologia ou nos nossos hábitos. Eu lembro que eu comprei a minha primeira ação no mercado financeiro com você, que era uma empresa de álcool. Qual o nome da empresa? Cosan, eu acho. Cosan, eu acho que era Cosan. Cosan. Comprei com você. Que final levou essa empresa? Desculpa? Que final levou? Poxa, Priscila, eu nem sei como é que está. Eu acompanho alguns papéis. Eu saí de mesa de bolsa, né? Eu era sócio de mesa de bolsa, fiquei em rating bancário bastante tempo. E hoje, na verdade, na nossa empresa, são 5 sócios, eu faço institucional e tecnologia. O tempo que eu fiquei aí em rating bancário, né? Eu acabei mais com a área de tecnologia, suporte, data center, tudo isso. Então, eu estou mais na montagem hoje da plataforma, relação com as pessoas de mercado. Então, eu nem abro. Eu vi que hoje a bolsa andou um pouquinho,
mas eu só abro mesmo no meu home broker. Então, não sei que fim levou, por exemplo, a Cosan. Eu acompanho muito Petrobras, que é, né, falar, eu nem posso falar se eu tenho ou não. Hoje eu não sou um analista credenciado. Tenho CNPI, sou certificado, mas não credenciado. Eu acho assim, como eu leio, né, tem uma leitura um pouco diferente da sua, até porque não sou da área das finanças, eu sou da área da sociologia. Então, eu faço uma leitura assim um pouco mais macro, vamos dizer assim. E que eu acho que essa crise tá colocando na mesa alguns mitos do liberalismo, né? Um dos mitos, aliás, dois mitos que eu acho que são os principais é a questão do trabalho, né? Da flexibilização das relações de trabalho, o Brasil está adotando uma política contrária aos outros países que estão garantindo emprego, não estão deixando cortar salários, e o que a gente está fazendo é o contrário, né? A gente não teve nenhuma medida política do governo federal que garantisse, por exemplo, que proibisse demitir, né? Ou que proibisse cortar salário, ou que, como nos Estados Unidos, o Estado pagou a diferença do salário, né? Que se alguém tivesse perdido renda, o Estado pagou para todo mundo. E aqui a gente continua com essa ideologia e essa crença de que o Estado não pode dar dinheiro para as pessoas, não pode garantir a vida das pessoas, porque é uma visão moral que eu acho que infecta a visão econômica, porque como esse pensamento liberal acaba pensando o trabalho como você só pode, aquele ditado ridículo que eu odeio, né? Que você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, né? É um pouco ridículo, porque é óbvio que mesmo que você tenha tido, por exemplo, uma renda boa em 2018, é óbvio que em 2020, com essa crise, basicamente todo mundo precisaria desses R$ 600. É verdade. Porque você teve uma política de incentivo ao trabalho informal, de incentivo a essa ideologia empreendedora, porque aí eu acho que a forma como o empreendedorismo está sendo colocado é uma forma ideológica. Então, isso tudo faz com que você fique completamente desprotegido, né? E, ao mesmo tempo, uma outra ideologia que vem dizer que o Estado não pode investir, não pode fazer a economia gerar, não pode garantir a dignidade das pessoas, não pode dar uma renda básica para as pessoas, porque estaria incentivando a vagabundagem, quer dizer, uma concepção moral muito, muito complicada, enquanto que no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, eles já estão entendendo que em determinados assuntos, se você quer motivar realmente esse tipo de trabalho sem vínculo, sem proteção do Estado, o Estado vai precisar se fazer cada vez mais forte nos serviços sociais, né? Então, a questão da saúde, por exemplo, eu acho que agora está voltando à pauta e que por muito tempo, desde que o PT caiu, foi 2018? Foi 2016? Né? Foi a eleição de... Não. De 2016 para cá, já começou muito a se discutir sobre privatização do SUS, né? Diminuir muito o investimento na saúde. E agora a gente percebe o quanto a saúde coletiva
política de Estado. Uhum. Qual é a importância de um Estado garantir a saúde pública? Porque senão não precisaria de Estado. Qual é a função do Estado? A função do Estado tem que ser É, essa, gente, né? só arrecadar. O nosso ministro teve uma fala, o Paulo Guedes falou há pouco tempo alguma coisa, né? Acaba sendo odiado pelos dois lados, mas que ele resumiu bem, né? Que hoje o Estado praticamente ele não serve ao povo, o povo é que serve ao Estado, né? A gente paga imposto e paga a dívida pública, paga funcionalismo público, paga tudo isso e realmente acaba tendo um retorno muito pequeno. Na verdade, até você vê que uma das grandes máquinas também que você tem é a arrecadadora de imposto. E aí, para você arrecadar, você gasta, né? Então, toda a parte da Receita Federal, fiscalização, próprio INSS aí para pagar a aposentadoria e para arrecadar também, é uma máquina muito grande. Você está certo nesse ponto. Não sei se eu te interrompi, mas... Mas a questão do imposto era que é o segundo mito que eu ia falar. Porque o que é o Estado? O Estado não existe sozinho. O Estado somos nós. Sim, claro. Né? E esse dinheiro vem da arrecadação. Sim. Se o Priscila, Estado está dando isenção de impostos para negócios milionários, com lucros milionários, a gente não tem imposto quando a gente não tem esse dinheiro, quando a gente precisa que o Estado atue em relação à saúde coletiva, por exemplo, previdência, por exemplo. E outra coisa, esse tipo de trabalho que vem sendo fomentado, o trabalho cada um por si, entendeu? Sem que ninguém aborde esse tema com cuidado, de pensar, não é que eu esteja falando mal de trabalhar por conta própria. Eu trabalho por conta própria e gosto e quero continuar trabalhando por conta própria. Mas é preciso pensar numa proteção, em novos direitos para esses trabalhadores. É preciso pensar como é que essas pessoas podem se organizar financeiramente, né? claro. Então, a gente tem uma série de coisas para a gente pensar, para a gente efetivamente poder estimular, porque hoje a gente tem metade da população brasileira da economia informal, entre autônomos, trabalhadores de plataforma, que são, na verdade, de uma forma totalmente equivocada, tidos como empreendedores. Não são empreendedores. Empreendedor é o dono da plataforma, porra. Priscila. Né? Assim, eu acho esse ponto legal. Acho até para a gente, de repente, gostaria de falar sobre isso. Vamos falar um pouco. Eu acho que tem uma sinergia grande com essa questão da crise atual, sim. Tá? Vamos combinar o seguinte, vamos falar isso, a gente fecha uns 40 minutos também, que depois eu fico sem bateria. E aí depois a gente faz uma outra aí com outros temas, tá? Prorrogando. Você falou um ponto interessante, né? Vamos lembrar o seguinte, sem nenhuma paixão de um lado ou do outro, tá? Esse é o problema do capitalismo, na verdade, que talvez é uma regra, uma receita do capitalismo, talvez a gente não esteja seguindo muito bem, né? Independente da ideologia. Porque o trabalho, o que se preocupa com o trabalho é o consumo, né? Então, se você não tem trabalho, você não tem consumo. Eu costumava dizer aos críticos lá do Bolsa Família, por exemplo, vem um pouco, né, da questão que você falou, né? Não dar o peixe e ensinar a pescar, né? Cara, Bolsa Família, por exemplo, em certos lugares mais pobres, é ensinar a pescar, não para quem recebe. É um caminho indireto, porque aquele dinheiro vai para o comerciante local, vai para o prestador de serviço local, vai gerar imposto, né, para aquela prefeitura local. Então, assim, na verdade, você teria que subsidiar todo mundo, só que tem gente que aproveita aquilo ali, né, dentro do consumo. Tem uma historinha, está rodando, talvez pela internet, eu vou ser rápido, e fala, né, que uma pessoa chega no hotel, coloca uma nota de R$100 para se hospedar. E aí o dono do hotel pega aquela nota, paga, né, o serviço de manutenção que ele não pagava lá do encanador, o encanador paga a conta da padaria, e a padaria volta, eu reduzi, cortei metade da história, a padaria volta no hotel correndo para pagar uma diária que ele não pagou uma vez que deu um problema na casa dele. Ou seja, chegou aquele dinheiro ali, né? E aí a pessoa que colocou aquele dinheiro não gostou do hotel, pega ele de volta e vai embora. Tá? Isso é fazer o quê? A economia girar, né? Uma nota resolveu o problema de uma economia, num ciclo econômico inteiro. O crédito também faz isso.
Se o dono do hotel tiver um crédito lá dos R$ 100, ele também gira essa economia, depois os 100 voltam para ele, ele paga o crédito. Isso aí também pode acontecer. Então, sim, Priscila, eu acho que a própria economia norte-americana, desde da crise de 2008, mostrou também que você não pode ser tão rígido, né, com relação ao capitalismo. Ah, não, eu não vou subsidiar, o Estado não vai intervir. O Estado tem que intervir, sim, de alguma forma, e tem que dar meios, né, para que a economia continue girando. Essa é uma preocupação que a gente tem agora, sim, né? E claro, esse empreendedorismo que a gente tem no Brasil e essa proliferação de serviços, né? Não vou falar o nome das empresas, mas de serviços que você dirige, serviços que você entrega, que na verdade não. Sim, é um grande problema que a gente pode ter na nossa sociedade, né? Porque as pessoas, na verdade, não são empreendedores de verdade, mas também não são uma CLT, né? Então, eu acho assim, as medidas que estão sendo tomadas, algumas flexibilizaram o trabalho, mas, mais uma vez, não flexibilizaram a renda, né? Não deram uma solução para a renda. Então, acho que realmente a gente vai ter menos recursos girando. Foi uma das coisas que eu falei, né? Estava aqui na minha cola, aqui, que é o consumo versus trabalho, né? Você tem menos consumo. Não adianta você dizer, olha, não precisa pagar o seu funcionário, bota ele para trabalhar 50%, paga 50%. Resolveu o problema, por exemplo, da empresa de contabilidade, do contador? Resolveu. Agora, esse contador vive de quê? Vive do restaurante, vive do posto de gasolina, vive do hotel, né? Vive da empresa de ônibus que vai fazer um turismo. E, no final, tudo isso vai girar menos, né? Aquele funcionário, cada funcionário dali vai se hospedar menos no fim de semana no hotel de praia, o outro vai deixar de consumir no restaurante, o outro vai deixar de comprar o padrão de cerveja, de refrigerante, de comida que ele comprava para a família dele, os convidados no fim de semana, e todo mundo vai fazer o quê? Vai pagar menos ao escritório de contabilidade, né? Que, em tese, não tem consumo. Priscila vai para consumir contador, nem Hélio, né? Mas tudo isso vai de uma forma. Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem aí do paradigma de trabalho, que é trabalho e renda, né? Esquecer que o trabalho não é só... E como você falou, né? Você diminui a dignidade, diminui, né, a oportunidade das pessoas, a economia com isso. Na verdade, a verdade é essa. Tá bom, Hélio. Muito obrigada pelo papo. Vamos fazer agradeço, outros. Vamos sim, vamos sim. Tá bom? A gente faz temas mais específicos aí. Hoje foi bem geral. Tá bom? Valeu, Então, eu te um agradeço abraço. aí. Grande abraço. Até logo.